Bom dia, meu nome é Yuzuru e hoje vamos falar sobre Saturno, o Senhor dos Anéis. Não é este. O outro. Dos 7 planetas da astrologia tradicional, Saturno é o mais distante e o mais lento, demorando 30 anos para dar uma volta no zodíaco. Conhecido como Grande Maléfico, ele é o nosso primeiro passo para começar a entender os 7 planetas da astrologia tradicional. Ao invés de dar uma lista enorme de significados, vamos dar mais algumas imagens que juntas dão a essência, o sabor do que representa Saturno. A característica principal de Saturno é o frio. Saturno naturalmente é o frio extremo, portanto representando o inverno. Quando os dias estão mais curtos e as noites mais longas, a comida é mais escassa e a vida mais difícil. Nessa época de inverno, próximo do solstício, os romanos celebravam a Saturnália, o festival de Saturno. Hey Sheldon, are you and Leonard putting up a Christmas tree? No, because we don't celebrate the ancient pagan festival of Saturnalia. Na verdade, a Saturnália era muito mais parecida com o nosso carnaval do que com uma ideia que a gente associa com Natal. Ao invés de ser um feriado de paz ou passar com a família, a Saturnália era mais associada com libertar-se de restrições ou inverter a ordem social. Por exemplo, um dos costumes que se diz que havia nessa época com os romanos era dos escravos serem tratados como senhores, por exemplo, sendo servidos à mesa pelos senhores de escravos. A ordem e a estrutura são dois componentes essenciais para se entender o significado de Saturno. Ordem e estrutura são dois temas importantes de Saturno. Saturno representa todas as coisas que dão forma, estrutura, resistência, durabilidade às coisas, seja fundações, o esqueleto humano, castelos, muralhas. A ordem e a estrutura de Saturno, como o esqueleto, elas dão sustentação e forma à vida. Mas também o excesso de ordem e excesso de estrutura pode se mostrar de forma negativa na burocracia e na ordem pela ordem. Você encontra frequentemente na maquiastrologia, ou seja, naquela astrologia de consumo rápido de revista Cláudia, por exemplo, dizendo que Saturno é o regente natural da carreira. Isso não é verdade. Aí é uma confusão entre 10ª casa e 10º signo. A 10ª casa, que é da carreira, ela varia de pessoa para pessoa. O 10º signo é Capricórnio, mas isso não tem implicação nenhuma com a carreira. Saturno rege o 10º signo, Capricórnio, mas ele pode ou não reger a carreira, dependendo da pessoa. Então não confundir signo com casa. Na verdade, Saturno tem muito pouco a ver com a casa 10, ele tem mais a ver com a casa 12, que é a casa do aprisionamento, tanto real das prisões, quanto mental e espiritual, das drogas, dos vícios e da nossa autopunição, sentimentos de culpa. Saturno tem então assim um significado natural de aprisionamento, de loucura, de inimigos secretos, de solidão. Cada um dos planetas representa um dos estágios da vida. Saturno representa o último estágio da vida, a velhice. Então ele tem essa imagem da velhice, um pouco do ermitão, da pessoa solitária, do sábio, do eremita. O perfil da pessoa saturnina, como implica o próprio nome, é de uma pessoa mais melancólica, antissocial ou isolada da sociedade, mergulhada em seus estudos, na arte, concentrada em seus pensamentos e isolada do mundo social. Geralmente uma pessoa magra, alta, com uma face mais pálida, cabelos e olhos escuros. Essa seria a imagem essencial da pessoa de Saturno. A melancolia é um dos traços mais importantes de Saturno quando expresso em sua forma negativa. Existe uma doença chamada saturnismo, que é justamente a crença de que a vida é tão ruim, matar uma pessoa, geralmente os filhos ou a família, é um ato de misericórdia. Isso mostra a expressão mais natural de Saturno, de que a vida é ruim, é áspera, é negativa, é um peso. Como Saturno é naturalmente ligado a essas coisas mais pesadas, ele geralmente é interpretado com uma função mais negativa. Então ele representando a morte, magia negra, loucura, depressão, melancolia, o inverno, a falta de comida, a necessidade. Só que não se deve esquecer que o planeta também tem sua expressão
positiva. Em astrologia, o veneno e a cura são apenas questões de dose. Então, dependendo do contexto, também temos que pensar nos lados positivos. Por exemplo, que Saturno também representa a sabedoria que vem com a velhice. Então, a sabedoria, a investigação, a seriedade, a ordem, a estrutura, são todas características vitais que são vistas a partir de Saturno. Um herói que incorpora esses princípios de Saturno na cultura pop é Batman. Usando o medo como arma, vestido como um morcego e atacando apenas de noite, Batman representa muito mais alguns princípios de Saturno, como a escuridão, mas também o pragmatismo e a seriedade, muito mais do que outros super-heróis, como, por exemplo, o Super-Homem. Este vídeo foi apenas para dar uma ideia do significado de Saturno na astrologia tradicional. Se você quer saber mais, procure aqui o link www.astrologiatradicional.com.br. Até mais e obrigado!